Fala pessoal, aqui do Meu Pedaço de Mato. Bom, se você me acompanha aqui, preste atenção que o conteúdo de hoje é muito importante e relevante. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2020, está marcado um julgamento no STF, tá? No Supremo Tribunal Federal, de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade que visa rever o decreto 7.760 e que gerou a isenção tributária para agrotóxicos. Na verdade, o decreto isentou o IPI e reduziu em 60% o ICMS dos chamados defensivos agrícolas. Mas por que eu estou te falando isso? Esse movimento do governo, por meio desse decreto, gera um impacto na vida de todos os brasileiros, gera um impacto na sua alimentação, gera um impacto no meio ambiente, gera um impacto muito grande no trabalhador rural. Isso porque, ao isentar a tributação desses agrotóxicos, o governo incentiva o uso deles desmedido, incentiva que eles permaneçam sendo utilizados, incentiva que a população continue a ser envenenada. A população brasileira tem um acesso à alimentação orgânica muito restrito, tá? Não é todo mundo que consegue se alimentar de alimentos orgânicos e muitos ainda que tenham acesso a alimentos orgânicos, eles não se tornam viáveis em razão do elevado custo. E quando você tem que decidir entre um alimento mais barato e um alimento mais caro e você tem uma renda baixa, infelizmente você vai acabar decidindo pelo alimento de menor preço, sem saber que esse alimento, na maioria das vezes, está com uma contaminação muito prejudicial para a sua saúde, principalmente a longo prazo. Você pode virar aqui e dizer que eu estou falando coisas que não são bem fundamentadas, mas existem uma série de pesquisas que indicam que o agrotóxico, a longo prazo, ele causa uma série de prejuízos à nossa saúde. É importante também a gente lembrar que uma série de reportagens e pesquisas indicaram que com o aumento, que ano passado foi quase um recorde, ou se não foi um recorde, de liberação de novos agrotóxicos, muitos dos produtos nacionais, dos produtos brasileiros foram barrados em mercados internacionais, pois o nível de agrotóxico ou os produtos que foram utilizados já não são permitidos naqueles países há um tempo, por comprovados danos à saúde, por comprovados danos ao meio ambiente, por comprovados danos aos trabalhadores. Então esses produtos foram barrados. O que acontece é que também muitos produtos barrados acabam permanecendo aqui e acabam sendo consumidos pela nossa população, que sem saber disso vai se envenenando aos poucos. Essa página sempre pregou pelo uso de alimentos orgânicos e sempre incentivou que você, nem que seja aos poucos, comece a inseri-los na sua alimentação pelo cultivo caseiro, tá? Que é uma forma de você ter controle, que é o que eu faço aqui em casa. E na medida do tempo, a cada ano, eu fui aumentando o número de alimentos em que eu sou o próprio produtor. É muito importante que você saiba que essa política de isenção realmente gera danos muito grandes, além dos bilhões de reais que cálculos indicam que chega a 10 bilhões por ano que deixam de ser arrecadados pelo governo na medida em que ele isenta essas empresas de pagar esses tributos. Da mesma forma, pesquisas e cálculos indicam que se esses produtos, que se esses agrotóxicos estivessem sendo tributados, o número de agrotóxicos utilizados teria diminuído bastante. Ou seja, essa isenção, além de incentivar o uso, ela deixou de arrecadar uma boa quantidade de dinheiro para a população brasileira, tá? Então é muito importante que vocês tenham conhecimento de que isso está para ser julgado pelo STF, está para ser analisado e possivelmente considerado inconstitucional. Eu aqui, como dono dessa página, desse movimento do Meu Pedaço de Mato, em que incentivo o consumo diário de alimentos orgânicos, em que incentivo o não uso de agrotóxicos, venho declarar que eu considero sim inconstitucional essa isenção
Estou na torcida para que o STF entenda da mesma forma. O julgamento está previsto para começar hoje, mas não podemos saber quando que ele vai terminar e quando que a decisão vai ocorrer. Por uma série de fatores, ele pode ser adiado, algum ministro pode pedir vista, mas enfim, eu acho que um ponto principal aqui é a população tomar ciência da gravidade desse assunto, da importância dessa tributação e que muitas vezes nós estamos sendo envenenados achando que os grandes vilões aí são as indústrias, mas o governo tem um papel importante nesse caso. Eu espero que vocês tenham assistido até aqui. Se vocês têm alguma dúvida em relação a esse processo, deixem aqui nos comentários e eu vou seguir acompanhando o julgamento e conforme for a decisão eu volto aqui para me manifestar. Obrigado por quem acompanhou o vídeo, um abraço.